Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre chirp, né? Em módulos radar de baixo custo, que são aqueles módulos de multi-antenas, né? É normal você ver em radares de carro. Então a família do Nivus, o Virtus, o Polo, eles usam um tipo de radar que ele usa o chirp para você poder medir distância usando, tipo, sem gastar muito recurso, né? Porque medir distâncias em um radar de pulso é uma tarefa bem complexa, porque medir distância de quilômetro é um pouco mais fácil, porque você emite um pulso, espera a onda eletromagnética refletir no alvo e voltar. Isso é um período curtíssimo de tempo, então você precisa de um clock muito alto, muito preciso para você medir distâncias próximas com um pulso. Então, qual que foi a sacada, né? Dando um breve exemplo aqui, vamos supor que você tem um radar, né, bem pequeno, e você quer medir distâncias de centímetros. Se você usasse um radar de pulso, a velocidade da luz da onda batendo no objeto e voltando seria tão pequeno que ficaria muito difícil você contar. Então o que o pessoal faz? Eles emitem uma onda que vai se comprimindo ao longo do tempo ou se alongando, né, que é o chirp. Ele vai aumentando a frequência e aí o eco disso ele vai ser sempre ouvido no passado. E essa defasagem de ondas vai gerar o batimento, né? Então, explicando de uma forma bem didática aqui, que eu, na verdade, acho que eu vi um canal explicando mais ou menos usando ondas sonoras. Usar onda sonora é muito bom. Então aqui na tela você pode ver, ó, a gente tem um gráfico, né, do chirp transmitido em azul ao longo do tempo e a frequência. Então ele vai fazendo, ele faz literalmente esse barulho assim, ó, e vai ficando mais agudo com o tempo. Então aqui você pode ver ele, ó, beleza? Ele é esse somzinho aqui, ó. Isso no radar, óbvio, é impossível você escutar, e outra, é muito rápido. Então eu estou usando a analogia aqui para você entender, como se sua cabeça fosse o computador agora no momento. Beleza? E aí o que acontece? Ele emite esse chirp, isso bate no alvo e volta. Se ele estiver bem na cara do radar mesmo, exatamente muito próximo no radar, você vai ter esse som. Ó. Aí o que acontece? Qual que é a mágica? Quando você tem um objeto um pouco mais distante, essas ondas voltam com um tempo de atraso, que é natural, que é muito difícil um computador, assim, um sistema potente contar, né? Porém, o batimento ele fica muito na cara, e é isso que os radar mede. Olha aqui, ó, se eu defasar essa onda um pouquinho para trás, que é a representação dessa onda laranja. Então a primeira a gente tem a onda que acabou de sair da antena, e essa mesma onda voltando com um pouquinho de atraso. Então eu adicionei esse atraso. E aqui você pode ouvir o batimento, ó. Viu? Ó. Esse é o batimento. Isso que o objeto, vamos supor, está numa próximo, uma relação próxima. Se a gente aumentar mais a distância dele, esse esse tempo de retorno vai ser maior, e a gente vai ter um batimento mais rápido, tá vendo? Então a gente tem aqui o objeto próximo, ele vai ter esse som. O objeto na metade do caminho, por exemplo, e um objeto distante. Então o que o radar faz é medir esse batimento, ou seja, ele mede a distância indiretamente. O que é o batimento? Esse efeito
quando você tem ondas, ondas em geral, e elas estão com um leve atraso entre elas. Vai ter um momento que o pico de uma vai ser o vale da outra. E isso vai fazer com que ela se anule ali. E você vai escutar essas batidas ao longo do tempo. Isso aqui está acontecendo rápido pra caramba, e é normal no nosso ouvido, mas em uma antena dentro do módulo de radar, isso é muito mais rápido. Porém, é bem mais devagar, é bem mais fácil você notar o batimento do que você contar o tempo de transmissão e retorno de uma onda eletromagnética, entendeu? Então é isso que eu achei genial, cara, dos módulos radar. E aí, lógico, todos os módulos radar, quando se fala de multitracking, eles têm isso, né? Os de 77 GHz que a Volkswagen usa nos carros, que a Lexus usa nos carros, que a Toyota, eles são esse mesmo modelo. É um radar que você, acho que do Nivus, você pode até achar no Mercado Livre por R$300, alguma coisa assim, 400. Quando na verdade, se você usasse um módulo radar de pulso, ele seria na casa dos 5. Seria inviável, totalmente inviável. Primeiro que o magnetron, ele é uma peça gigante, ele consome uma energia muito grande. Então assim, isso foi uma sacada para diminuir os módulos radar, tornar eles precisos e ter esse emprego, né? Bem aqui, ó, a gente tem o protocolo do LoRa. Mas primeiro eu vou dar uma breve apresentação do que é o GFSK. O GFSK, o FSK na verdade, ele é uma forma de transmitir informações, né? Zeros e uns, usando ondas de rádio. E tem várias formas de você transmitir isso. Você pode deixar um canal para o 0 e deixar outro canal para o 1. E aí você vai alternando os canais e vai transmitindo essa informação em série. O FSK, ele é literalmente isso. Porém, o G significa gaussiano, que é um filtro, né? Que você faz com que ele fique mais suave, o alto e o baixo dessa curva quadrada, que é onde é portada a informação. É muito comum no NRF24L01, nos módulos de transmissão ARL de aeromodelo, essas coisas. O problema aqui que é? O problema é que com ruído, né? Porque a gente está recebendo ondas eletromagnéticas de todo o espectro a todo momento. Com ruído, o GFSK ele vai perder pacotes muito mais fácil do que um sistema que vai transmitir um chirp contínuo. Porque no chirp você vai ter usar um protocolo que você tem, a metade dele chama preamble, que é um aviso que o sinal está chegando. Ele vai ter a sincronização, né? Que ele vai ter uma quantidade de informação ali para sincronizar no time, e ele vai se comunicar através de símbolos de chirp, né? Então o chirp cortado pela metade, cortado em 1/3, cortado em 3/4, o receptor vai entender isso, essa imagem, esse sinal. Eu fiz aqui uma apresentação de como isso soaria. Então a gente pode ver que a gente tem uma frequência do grave para o mais agudo, do grave para o mais agudo. Isso se repete aqui durante o preâmbulo. E sincronização, você vai ter uma frequência voltando, né? Do mais agudo para o mais grave, 2 vezes aqui no caso desse gráfico. E aqui você vai ter os símbolos de chirp. Eu falo que isso é complexo porque é aqui, nesses símbolos, que na verdade vai ser decodificada a informação. Então aqui a gente pode ter 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits de informação. Não é como o GFSK, que é bem figurado. Cada bit de informação ele tá fazendo parte da onda. Aqui não, aqui é um símbolo. Acredito que por essa ideia de símbolos usando chirp, o LoRa consegue ter uma estabilidade melhor em ruído, né? Porque ele destaca muito no ouvido. Ele não fica aquele código Morse do FSK. Aqui ele é um conjunto de chirps
quase uma transmissão convertida, né, de digital para analógica. Então, aqui veja só como ele soaria, né? Eu não tenho o GFSK aqui para comparar, mas o GFSK ele não soa assim de jeito nenhum. Tipo, e outra, o GFSK ele é bem mais rápido. Essa mesma quantidade de informação aqui, acho que seria um décimo do tempo, né? Acredito também porque o LoRa tem essa estrutura, uma estrutura muito mais robusta, né? Com todos esses tons, que ele consegue manter o dado por mais tempo e assim manter ele mais longe. Parece um passarinho cantando. Cara, isso é bem interessante. Eu não peguei tudo, eu não posso falar assim que eu sou um especialista em LoRa, porque isso aqui é só o por cima do que é, né? Se você for analisar a fundo assim o chip, como é que o módulo faz essa alteração de frequência de forma tão fluida, cara, é sinistro esse negócio. Muito doido. Então, galerinha, esse é o resumo, né, do que é o chip, o que é o fundamento do chip, tá? Então, galerinha, é isso, tá? Vocês poderam notar que um chip, ele é uma frequência que varia em relação ao tempo, e o reflexo dela, né, tende a chegar atrasado e gerar o batimento. O radar ele usa o batimento para medir a distância indiretamente. Então, se você tem uma onda sendo emitida, você vai ter o retorno dela, o reflexo dela, se o objeto estiver distante, atrasado. E quanto mais próximo ele estiver da antena de radar que está transmitindo, menor vai ser esse batimento. Então aqui a gente tem o objeto colado no alvo, tá vendo? Que o tempo de transmissão é praticamente o tempo de retorno. Opa, softwarezinho aqui é ruim. Beleza? E aqui a gente tem o objeto um pouco mais afastado. Então esse é o batimento. Beleza? Fico por aqui. Quando essas antenas de radar chegar, eu vou gravar um vídeo sobre os módulos radar e como eles funcionam na prática. Mas é isso aí, o chip é um conceito muito importante, muito interessante aí pra gente entender como funciona a medida de distâncias usando o chip, beleza? Então é isso. Fico por aqui e brigadão aí. Até mais.